Audiolivro O Profeta, por Khalil Gibran, narrado por Brian da Audiolivro Brasil. Capítulo 1 Chegada do navio. Al-Mustafá, o eleito e bem-amado, o alvorecer de seu próprio dia, esperara 12 anos na cidade de Orfalese, pelo retorno de seu navio que o levaria de volta à ilha onde nascera. No 12º ano, 7º dia de Ailul, mês da colheita, subiu à colina onde inexistiam as muralhas da cidade, e olhou para o mar, e avistou seu navio chegando com a bruma. Então, as portas de seu coração abriram-se, e sua felicidade espalhou-se por sobre o mar. E ele fechou os olhos, e rezou em meio aos silêncios de sua alma. Mas ao descer a colina, uma tristeza se abateu sobre ele, e um pensamento surgiu em seu coração. Como posso partir em paz e sem mágoa? Não, sem uma dor em minha alma, não deixarei esta cidade. Longos foram os dias de amargura, vividos entre os muros desta cidade, e longas as noites de solidão. Como pode alguém desvencilhar-se de sua amargura e solidão sem remorsos? Muitos fragmentos de minha alma espalhei por estas ruas, e muitos são os filhos de minha solidão que andam desnudos por estas colinas, e deles não posso ausentar-me, sem um fardo e uma dor. Não são vestes que estou a despir. Rasgo, hoje, minha pele com as próprias mãos. Tampouco deixo para trás um pensamento, mas um coração enternecido pela fome e sede. Contudo, não posso mais deter-me. O mar, que a tudo atrai, chama-me, e preciso partir, pois ficar, enquanto as horas abrasadoras consomem a noite, significa congelar-me e cristalizar-me e ater-me a um molde. Levaria, de bom grado, tudo que aqui existe. Mas como? A voz não é capaz de levar consigo a língua e os lábios que lhe deram asas. Só deve partir em busca do éter. E só, sem o ninho, deve a águia alçar seu vôo sob o sol. Chegando ao sopé da colina, tornou a voltar-se para o mar. E viu seu navio aproximando-se do cais, e naprou os marujos, homens de sua própria terra. E sua alma os lançou um clamor, e ele disse: Filhos de minha terra, navegantes das marés, tantas vezes meu sonho singrastes. E agora, aí estais em meu despertar, que é meu sonho mais profundo. Pronto estou para partir, e minha ansiedade, de velas içadas, aguarda a força do vento. Uma última vez sorveirei deste ar tranquilo, um último olhar lançarei para trás, e então juntar-me-ei aos marujos, e marujo, junto a eles, serei. E tu, vasto mar, eternamente acolhedor, tu, somente, és paz, e em ti libertam-se o rio e o regato, depois do último volteio, mais um murmúrio em meio a esta clareira, e então juntar-me-ei a ti, gota incontida no oceano imenso. E, enquanto caminhava, viu ao longe homens e mulheres que se dirigiam aos portões da cidade, deixando para trás o campo e seus vinhedos. E ouviu suas vozes, que proferiam seu nome, que alardeavam pelos 4 cantos a chegada de seu navio. E pôs-se a dizer consigo mesmo: será o dia da partida, acaso, o dia do encontro? E poder-se-á dizer que meu anoitecer foi, na verdade, meu alvorecer? E o que devo oferecer àqueles que deixaram o arado na roça, ou àqueles que abandonaram a roda do lagar? Transformar-se-á meu coração em árvore frondosa, cujos abundantes frutos devo colher e lhes oferecer? E transbordarão meus desejos qual fonte que lhes encherá os cálices? Sou, acaso, uma harpa a ser tocada pela mão do Todo-Poderoso, ou uma flauta que seu sopro venha atravessar? Sou apenas um ser em busca dos silêncios, e que tesouro haverei encontrado em meus silêncios que seja digno de compartilhar? Se é hoje o dia de minha colheita, que campos terei semeado, e em que estações esquecidas? Se for mesmo esta a hora em que devo erguer minha lanterna, não será minha chama que brilhará. Vazia e escura, erguerei minha lanterna, e o guardião da noite a abastecerá, e a acenderá também. Essas coisas expressou-as com palavras, mas, em seu coração, muitas outras ficaram por dizer, pois nem ele foi capaz de externar seu segredo mais profundo. E quando entrou na cidade, todos vieram ao seu encontro, e todos clamavam por ele em uníssono. E os anciãos da cidade aproximaram-se e disseram: Não te afastes de nós ainda. Fostes o brilho do sol em meio ao nosso crepúsculo,
e tua juventude nos trouxe sonhos para sonhar. Entre nós, não és estrangeiro, nem hóspede, mas sim nosso filho e bem-amado. Não condene ainda nossos olhos, a não mais verem teu rosto. E os sacerdotes e as sacerdotisas disseram-lhe: Não consinta que as ondas do mar nos separem agora, nem que os anos passados em nosso seio se tornem uma lembrança. Caminhaste dentre os nossos em espírito, e tua sombra foi luz sobre nossos rostos. Muito te amamos, mas nosso amor não se expressou com palavras, e com véus foi velado. Contudo, agora clama teu nome, e deseja revelar-se a ti. E, como sóis ser o amor, desconhece sua profundidade até a hora da separação. E outros também vieram e imploraram, mas ele não respondeu. Baixou a cabeça apenas, e os que o rodeavam viram as lágrimas caindo-lhe sobre o peito. E dirigiu-se com o povo à grande praça em frente ao templo. E do santuário saiu uma mulher cujo nome era Almitra, e ela era vidente. E ele a fitou com imensa ternura, pois fora ela quem o procurou e nele acreditou um dia apenas depois de sua chegada à cidade. E ela o saudou, dizendo: Profeta de Deus, em procura do infinito, há muito sondas as distâncias por teu navio. E teu navio chegou, e precisas partir. É profunda tua nostalgia pela terra de tuas recordações e a morada de teus maiores anseios. E nosso amor não haveria de prendê-lo, nem podes deixar-te impedir pelas nossas necessidades. Contudo, antes de deixar-nos, queremos pedir-te que nos fale, que compartilhes algo de tua verdade. E a transmitiremos aos nossos filhos, e eles aos seus filhos, e ela não perecerá. Em tua solitude, vigiaste por nossos dias, e em tua vigília, escutaste o pranto e o riso de nosso sono. Portanto, revela-nos a nós mesmos, e conta-nos tudo o que te foi dado saber do que há entre o nascimento e a morte. E ele respondeu: Povo de Orfalese, de que posso falar-vos senão do que está vivo agora dentro de vossas almas? Capítulo 2 – O amor. Então, Almitra disse: Fala-nos do amor. E ele elevou a cabeça e fitou o povo, e uma quietude os envolveu. E com a voz forte, ele disse: Quando o amor vos acenar, seguiu, embora seus caminhos sejam árduos e íngremes. E quando suas asas vos envolverem, entregai-vos, embora a espada oculta em sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos como o vento do norte devasta o jardim. Pois ainda que o amor vos possa coroar, ele também vos pode crucificar. Ainda que seja para vosso crescimento, também contribui para podar-vos. Ainda que se eleve a vossa copa e acaricie vossos ramos mais tenros que tremulam ao sol, também desce até vossas raízes e as desprende da terra. Qual feixes de milho, acolhe-vos em seu seio. Ele vos debulha a fim de expor vossa nudez. Ele vos destitui da palha com seu crivo. Ele vos tritura até atingirdes a brancura. Ele vos amassa até que estejais prontos, e então vos submete ao seu fogo sagrado, para que vos transformeis no puríssimo pão do banquete divino. Todas essas coisas o amor fará por vós a fim de que vos torneis sabedores dos segredos de vossos corações, e que, imbuídos desse saber, vos transformeis num fragmento do coração da vida. Mas se, por receio, desejais buscar somente a paz e o gozo do amor, é melhor cobrirdes vossa nudez, e abandonardes a eira do amor, para que possais entrar no mundo sem estações, onde podereis rir, mas não todo o vosso riso, e chorar, mas não todo o vosso pranto. O amor dá de si apenas, e nada recebe senão de si próprio. O amor não possui nem quer ser possuído, pois o amor ao amor se basta. Quando amardes, não deveríeis dizer: Deus está em meu coração, mas sim, eu estou no coração de Deus. E não pensai que seríeis capazes de determinar seu curso, pois o amor, se considerar-vos dignos, direcionar-vos-á. O amor não tem outro desejo senão o de atingir sua plenitude. Mas se amardes e necessitardes ter desejos, que sejam estes: o de vos tornardes a corrente de um riacho a entoar seu canto para a noite, o de conhecerdes a dor de tanta ternura, o de serdes feridos por vossa própria compreensão do amor, e sangrardes de bom grado e alegremente,
o de despertardes ao alvorecer com o coração alado e agradecerdes por mais um dia de amor, o de repousardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor, o de retornardes à casa ao anoitecer, plenos de gratidão, e então adormecerdes com uma oração para o bem-amado em vossos corações e uma cantiga de louvor em vossos lábios. Capítulo 3 O casamento. Então, Almitra tornou a falar e perguntou: E que nos dizes do casamento, mestre? Em resposta, ele disse: Vós nascestes juntos, e juntos permanecereis para sempre. Estareis juntos quando as brancas asas da morte dissiparem vossos dias. Sim, estareis juntos ainda no silêncio da memória divina. Mas que haja espaços em vossa união, e que os ventos do céu passeiem entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Que as ondas do mar passeiem entre as praias de vossas almas. Enchei o cálice um do outro, mas não bebei do mesmo cálice. Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos, e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho, como as cordas do alaúde que, separadas, vibram em harmonia. Dai vossos corações, mas não os confiai um ao outro, pois somente a providência divina pode contê-los. E permanecei juntos, mas não em demasia, pois os pilares do templo erguem-se separados, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Capítulo 4 Filhos. E uma mulher, com um bebê ao colo, disse: Fala-nos de filhos. E ele disse: Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da aspiração divina pela vida. Vêm por vosso intermédio, mas não de vós, e embora estejam convosco, não vos pertencem. Podeis conceder-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, pois têm seus próprios. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois elas abrigam-se no amanhã, que não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis torná-los iguais a vós, pois a vida não segue para trás nem se retarda com o ontem. Sois os arcos com os quais vossos filhos são lançados qual setas vivas. O arqueiro aponta na direção do infinito, e vos curva com sua força para que suas flechas sejam lançadas, rápidas e certeiras, para bem longe. Ao deixar-se encurvar pelas mãos do arqueiro, sede felizes, pois assim como ele ama a seta que voa, ama também o arco que é estável. Capítulo 5 Doações. Então um homem rico disse: Fala-nos das doações. E ele respondeu: Vós pouco dais quando doais vossas posses. Apenas quando doais de vós próprios é que dais, realmente. Pois o que são vossas posses senão coisas que guardais por temerdes necessitá-las amanhã? E o amanhã, o que traz o amanhã para o cão prevenido que enterra ossos a esmo nas areias enquanto segue os peregrinos a caminho da cidade sagrada? E o que é o temor da necessidade senão a própria necessidade? Não seria o temor da sede, quando o vosso poço está cheio, a sede insaciável, aos que dão pouco do muito que têm, e fazem-no em troca de reconhecimento e seu desejo oculto desmerece suas dádivas. E aos que pouco têm e tudo dão. São aqueles que acreditam na vida e na sua generosidade, e seus alforjes nunca estão vazios. Aos que dão de bom grado, e essa alegria é sua recompensa. E aos que dão com pena, e essa pena é seu batismo. E aos que dão e não sentem pena ao fazê-lo, tampouco buscam alegria ou virtude. Dão como a murta do vale exala seu aroma no ar. Através de suas mãos, Deus fala, e, em seus olhos, ele sorri para o mundo. É bom dar quando solicitado, mas é melhor dar quando se compreende aquilo que não foi solicitado. E para os generosos, procurar por alguém disposto a receber é alegria maior do que a própria doação. Existirá algo que vós não deveis dar? Tudo o que possuís algum dia será dado. Portanto, dai agora, para que a época da dádiva seja vossa e não de vossos herdeiros. Dizeis muitas vezes: Eu daria, mas apenas a quem merece. As árvores em vossos jardins não dizem tal coisa, tampouco os rebanhos em vossos pastos. Dão para que possam viver, pois guardar significa perecer. Pois quem merece receber seus dias e suas noites é também digno de tudo que vem de vós.
E aquele que mereceu beber do oceano da vida merece encher seu cálice em vosso pequeno riacho. E que mérito maior haverá além da coragem e confiança, mais ainda, da caridade de receber? E quem sois vós a quem os homens precisem abrir seu íntimo e desnudar seu orgulho a fim de que possais enxergar seu mérito revelado e seu amor próprio destemido? Cuidai, primeiramente, para que mereçais doar e ser da doação um instrumento. Pois na verdade é a vida que dá para a vida, enquanto vós, que vos considerais doadores, sois meras testemunhas. E aqueles que recebeis, e vós todos recebeis, não tomai para si o ônus da gratidão, pois estareis subjugando a vós próprios e ao doador. Procurai, sim, elevar-se com ele em suas dádivas como se tivesseis asas, pois se ficardes demasiadamente preocupados com vossa dívida, estareis duvidando da generosidade daquele que tem a terra pródiga por mãe e Deus por pai. Capítulo 6. Comer e beber. Então, um velho estalajadeiro disse: Fala-nos de comer e beber. E ele disse: Pudereis viver da fragrância da terra e, qual plantas, nutrir-vos da luz. Mas, já que precisais matar para comer e roubar ao recém-nascido o leite de sua mãe para saciar vossa sede, convertei-os em atos de devoção. E que vossa mesa seja um altar onde os puros e os inocentes das florestas e planícies são sacrificados ao que é ainda mais puro e mais inocente no homem. Ao matardes um animal, dizei-lhe em vosso coração: pela mesma força que te imola, também eu serei imolado, e servirei de alimento a outrem. Pois a lei que te entregou às minhas mãos entregar-me-á a mãos mais poderosas. Teu sangue e o meu são apenas a seiva que nutre a árvore do paraíso. E ao morderdes um pomo, dizei-lhe em vosso coração: tuas sementes viverão em meu corpo, e os brotos de teu amanhã florescerão em meu coração, e teu aroma será meu hálito, e juntos regozijar-nos-emos em todas as estações. E no outono, ao colherdes de vosso vinhedo as uvas para o lagar, dizei em vosso coração: eu também sou um vinhedo, e meu fruto será colhido para o lagar, e, como vinho novo, serei guardado em recipientes eternos. E no inverno, ao drenardes o vinho, que haja em vosso coração uma ode a cada cálice, e dedicai um verso de recordação aos dias outonais, e ao vinhedo e ao lagar. Capítulo 7. O trabalho. Então, um lavrador disse: Fala-nos do trabalho. E ele respondeu, dizendo: Vós trabalhais para vos manter no compasso da terra e da alma da terra. Pois ser indolente é intrometer-se nas estações e afastar-se da procissão da vida, que segue majestosa e orgulhosamente submissa rumo ao infinito. Ao trabalhardes, sois uma flauta cujo coração o murmúrio das horas atravessa e transforma-se em música. Quem de vós permaneceria silente como um junco quando tudo ao redor canta em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma sina e a labuta um infortúnio. Mas eu vos digo que, ao trabalhardes, estáis realizando o sonho mais longínquo da terra, a vós designado quando nasceu, e, apegando-vos à labuta, estareis amando verdadeiramente a vida, e quem ama a vida através do trabalho compartilha do seu segredo mais íntimo. Mas se em vossas dores dizeis que o nascimento é uma aflição, e as necessidades da carne uma sina, inscrita em vossa fronte, então respondo que nada, além do vosso suor, lavará esse estigma. Disseram-vos também que a vida são trevas, e em vossa fadiga repetis o que disseram os fatigados. E eu vos digo: a vida são mesmo trevas, salvo quando há ímpeto, e todo ímpeto é cego, salvo quando há conhecimento, e todo conhecimento é vão, salvo quando há trabalho, e todo trabalho é vazio, salvo quando há amor. E quando trabalhais com amor, estáis unindo-vos a vós próprios, e uns aos outros, e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer o pano com o fio de vosso coração, como se vosso bem-amado fosse mesmo trajá-lo. É construir uma casa com afeto, como se vosso bem-amado fosse mesmo habitá-la. É plantar as sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse mesmo comer as frutas. E impregnar tudo o que fazeis com o sopro de vossa própria alma, e saber que todos os mortos abençoados estão vos observando de perto. Muitas vezes ouvi-vos dizer, como se falasseis em vosso sono: aquele que trabalha com o mármore, e encontra na pedra a forma de sua própria alma, é mais nobre do que aquele que ara o solo.
E aquele que toma o arco-íris para estendê-lo sobre a tela à semelhança do homem é mais do que aquele que faz sandálias para calçar nossos pés. Porém eu vos digo, não em sono, mas na plena vigília do meio-dia, que o vento não fala com mais doçura ao carvalho gigante do que a menor das hastes da relva. E só é grandioso aquele que transforma, com seu próprio amor, o murmúrio do vento em música ainda mais serena. O trabalho é amor tornado visível. E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com dissabor, é melhor abandonar vosso trabalho e ir sentar-vos à porta do templo à espera de esmolas daqueles que trabalham com alegria. Pois se fazeis o pão com indiferença, vós o fazeis amargo, incapaz de saciar a fome do homem. E se tendes rancor ao amassar a uva, vosso ressentimento destila veneno no vinho. E ainda que canteis como anjos, mas não amais vosso canto, impedis que o homem ouça as vozes do dia e da noite. Capítulo 8 – Alegria e tristeza. Então, uma mulher disse: Fala-nos de alegria e tristeza. E ele respondeu: Vossa alegria é vossa tristeza desmascarada. E o mesmo poço de onde brota vosso riso, muitas vezes esteve cheio de vossas lágrimas. E como pode ser de outra forma? Quanto mais profundas as marcas da tristeza em vosso ser, maior alegria podereis conter. Acaso não seria o cálice onde verteis vosso vinho o mesmo que foi cozido no forno do oleiro? E não seria o alaúde que acalma vosso espírito a própria madeira que foi entalhada à faca? Quando estiverdes alegres, olhai para o fundo de vossos corações e vereis que exatamente aquilo que vos causou tristeza é o que vos está causando alegria. Quando estiverdes tristes, voltai o olhar para dentro de vossos corações, e vereis que estáis chorando exatamente pelo que vos causou alegria. Alguns dentre vós dizeis: a alegria é maior do que a tristeza, e outros: não, a tristeza é maior. Mas eu vos digo, são inseparáveis. Vêm juntas, e enquanto uma se senta à mesa convosco, não vos esqueçais de que a outra jaz no leito adormecida. Na verdade, estáis suspensos como os dois pratos da balança entre vossa alegria e vossa tristeza. Somente quando estáis vazios é que vos encontrais em equilíbrio, sem movimento. Quando o tesoureiro vos ergue para pesar o ouro e a prata, é necessário que vossa alegria ou vossa tristeza se eleve ou recaia. Capítulo 9 – Casas. Então, um pedreiro aproximou-se e disse: Fala-nos das casas. E ele respondeu, dizendo: Construí em vossa imaginação um abrigo distante da cidade antes de construirdes uma habitação dentro dela. Pois tal como regressais à vossa casa ao cair da noite, assim o faz vosso ser errante, eternamente distante e solitário. Vossa casa é a extensão de vosso corpo. Cresce ao sol e dorme na quietude da noite, e não deixa de sonhar. Pois não sonha vossa casa? E, sonhando, deixa a cidade e vai para o bosque ou para a colina. Pudera eu recolher vossas casas, qual semeador, espalhá-las nas florestas e campinas. Fossem os vales vossas ruas, e as trilhas verdejantes vossos becos, poderíeis procurar uns aos outros pelos vinhedos, e chegar com vossas roupas impregnadas do perfume da terra. Porém, ainda não é chegada a sua hora. Temerosos, vossos antepassados vos situaram demasiadamente perto uns dos outros. E esse temor perdurará ainda um pouco mais. Por algum tempo ainda, as muralhas de vossas cidades manterão afastados vossos lares de vossos campos. E dizei-me, povo de Orfalese, o que tendes nessas casas? E o que são as coisas que guardais a portas trancadas? Tendes paz, o ímpeto silencioso que revela a vossa força? Tendes lembranças, os bruxuleantes arcos que se elevam nos cumes da mente? Tendes beleza, que conduz o coração das coisas feitas de madeira e pedra até a montanha sagrada? Dizei-me, tendes tais coisas em vossas casas? Ou tendes somente conforto, e a luxúria do conforto, aquele desejo sorrateiro que entra na casa como visita, e torna-se hóspede, para logo tornar-se dono? Sim, e transforma-se em domador, com foice e açoite, reduz a títeres vossos desejos maiores. Ainda que tenha as mãos de seda, seu coração é de ferro. Esse desejo embala-vos o sono apenas para poder zombar de perto da dignidade de vosso corpo. Debocha de vossos sentidos, e os deita sobre a penugem qual vasos frágeis. De fato,
A cobiça pelo conforto trucida a paixão da alma, e exibe um largo sorriso durante os funerais. Mas vós, filhos do espaço, irrequietos em vosso repouso, não sereis capturados nem domados. Vossa casa não será uma âncora, mas sim um mastro. Não será uma película cintilante que recobre a ferida, mas sim uma pálpebra que protege o olho. Não deveis conter as asas para passar pelas portas, nem baixar a cabeça para evitar o teto, nem temer que o próprio fôlego traga abaixo as paredes. Não deveis habitar sepulturas construídas pelos mortos para os vivos. E, embora magníficas e esplêndidas, vossas casas não deverão guardar vossos segredos nem abrigar vossas aspirações. Pois o infinito dentro de vós habita a mansão do céu, cuja porta é a névoa matinal, e as janelas, as canções e os silêncios da noite. Capítulo 10 Roupas. E o tecelão disse: Fala-nos das roupas. E ele respondeu: Vossas roupas escondem muito de vossa beleza, embora deixem à mostra o que não é belo. E embora busqueis nelas a liberdade de vossa privacidade, podereis assim encontrar rédeas e grilhões. Pudessem o sol e o vento banhar vossos corpos e não vossas vestes, pois o sopro da vida está na luz do sol, e a mão da vida no vento. Alguns de vós dizeis: O vento do norte teceu as roupas que vestimos. E eu vos digo: Sim, foi o vento do norte, mas a vergonha serviu-lhe de tir, e seu fio enfraquece vosso tecido. E quando o trabalho estava concluído, pôs-se a rir na floresta. Não vos esqueçais de que o recato é um escudo contra o olho do impuro. E quando impuros não mais houver, o que teria sido o recato senão aprisionamento e obstrução da mente? E não vos esqueçais: a terra se regozija ao sentir vossos pés descalços e o vento adora soprar vossos cabelos. Capítulo 11 Comprar e vender. E um mercador disse: Fala-nos de comprar e vender. E ele respondeu, dizendo: A terra vos entrega seu fruto, e vós não o desejareis se não souberdes como tomá-lo em vossas mãos. É trocando as dádivas da terra que encontrareis abundância e ficareis satisfeitos. Contudo, se não for trocar de amor e justiça benigna, conduzirá alguns à ganância e outros à fome. Quando estiverdes no mercado, vós, os trabalhadores do mar e dos campos e dos vinhedos, e encontrardes os tecelões e os oleiros e os colhedores de especiarias, invocai o Espírito Mestre da terra a fim de que se junte a vós e santifique as balanças e os ajustes de contas entre os valores. E não aceitai aqueles que nada trazem nas mãos para participar das transações, pois venderiam suas palavras em troca de vosso trabalho. A tais homens, dizei: Vinde conosco ao campo, ou ide com nossos irmãos lançar vossa rede ao mar. Pois a terra e o mar serão generosos convosco assim como o são conosco. E se chegarem os cantores e os dançarinos e os flautistas, comprai o que vos oferecerem. Pois eles também colhem frutos e incensos, e aquilo que trazem, embora feito de sonhos, é roupagem e alimento para vossa alma. E antes de sairdes do mercado, verificai se ninguém saiu de mãos vazias. Pois o Espírito Mestre da terra não dormirá em paz sobre o vento até que as necessidades do mais humilde dentre vós estejam atendidas. Capítulo 12 Crime e castigo. Então um dos juízes da cidade aproximou-se e disse: Fala-nos de crime e castigo. E ele respondeu, dizendo: Quando vossas almas vagueiam sobre o vento, vós, sós e desprotegidos, errais perante o próximo e perante vós próprios. E por tal erro cometido, deveis bater à porta dos abençoados e aguardar um pouco até que sejais atendidos. Como o oceano, assim é vosso eu divino, permanece eternamente impoluto. E, como o éter, eleva apenas os seres alados. Da mesma forma que o sol, assim é vosso eu divino. Desconhece as tocas da toupeira, tampouco busca o covil da serpente. Mas vosso eu divino não está sozinho em vós. Em grande parte, ainda sois homem, e, contudo, ainda não sois homem. Sois sim, um pigmeu informe que vagueia sonâmbulo nas brumas, procurando o próprio despertar. É do homem existente em vós que eu gostaria de falar agora. Pois é ele, e não vosso eu divino, nem o pigmeu nas brumas, que conhece o crime e o castigo. Frequentemente ouço-vos falar de alguém que cometera um erro como se esse alguém não fosse um de vós,
mas um forasteiro imiscuído entre vós e um intruso no mundo. Mas eu vos digo que assim como o sagrado e o justo não podem elevar-se além do que há de mais elevado em cada um de vós, tampouco o perverso e o fraco são capazes de pecado inferior ao mais vil que também existe em vós. E assim como a folha não amarelece sem o consentimento silente da árvore, tampouco o malfeitor é capaz de cometer um erro sem o desejo oculto de todos vós. Como uma procissão, caminhais juntos em direção ao vosso eu divino. Vós sois o caminho e os caminhantes. E quando um de vós cai, seu pecado se presta aos que virão depois, alertando-os sobre a pedra no caminho. Pois ele cai também pelos que seguem à frente que, embora mais adiantado e de maior firmeza no andar, não retiraram a pedra traiçoeira. E mais ainda, embora a palavra cale fundo em vossos corações, a vítima não está isenta de participação em seu próprio assassinato, e quem foi roubado não se despe de culpa por ter sido vitimado. O justo não é inocente face aos feitos do perverso, e os que trazem as mãos limpas não são puros face à delinquência do malfeitor. Sim, o agressor é, frequentemente, vítima do agredido, e, mais frequentemente ainda, o condenado carrega o fardo dos inocentes e dos que não têm culpa. Não podeis separar o justo do injusto e o bom do mal, pois eles andam juntos sob o sol, assim como juntos são tecidos o fio negro e o branco. E quando se parte o fio negro, o tecelão precisa cuidar do pano inteiro e examinar também o tir. Se um de vós desejar levar a julgamento a esposa infiel, que pese também o coração do marido e haja medida para sua alma. E deve o carrasco do agressor cuidar do espírito do ofendido. E se um de vós desejar punir em nome da justiça, e com o machado abaterdes a árvore do mal, cuidai de suas raízes. E de fato, encontrareis as raízes do bem e do mal, do frutífero e do infrutífero, todas entrelaçadas no silencioso coração da terra. E vós, juízes, que desejais ser justos, que julgamento proferiríeis àquele que, embora honesto em seus atos, é ladrão em espírito? E que punição atribuiríeis àquele que abate a carne, contudo, é abatido em espírito? E como condenaríeis aquele que é impostor e opressor, mas é, contudo, molestado e ultrajado? E como puniríeis aquele cujo remorso já é mais vultoso do que seus feitos? Não seria o remorso a justiça aplicada pela mesma lei que vós, de bom grado, acataríeis? Contudo, não podeis incuti-lo no inocente, tampouco retirá-lo do coração do culpado. Inesperadamente, ele chega em meio à noite, para que os homens possam despertar e olhar para si próprios. E vós, que desejais compreender a justiça, como fazê-lo sem observar todos os fatos sob luz plena? Só então sabereis que o imaculado e o pecaminoso são um homem apenas, entre a noite de seu eu pigmeu e o dia de seu eu divino, e que a pedra angular do templo não se eleva acima da pedra subterrânea de suas fundações. Capítulo 13 – Leis. Então, um magistrado disse: E que dizes a respeito de nossas leis, mestre? E ele respondeu: Vós apreciais estabelecer leis, contudo, vos deliciais ao violá-las. Quais crianças que brincam na praia, construindo castelos de areia para logo destruí-los em meio a risos. Mas enquanto construís vossos castelos, o mar traz mais areia até a praia, e quando os destruís, ele sorri convosco. Na verdade, o mar sempre ri com os inocentes. Mas, e aqueles para quem a vida não é um mar, e as leis dos homens não são castelos de areia, para quem a vida é uma rocha, e a lei um cinzel com o qual gostariam de entalhá-la à sua própria imagem? Que dizer do aleijado que odeia dançarinos? E do que ama seu jugo e considera o alce e os servos simples vadios e desgarrados da floresta? E que dizer da velha serpente incapaz de mudar a própria pele, e que chama aos outros desnudos e desavergonhados? E daquele que chega cedo para o banquete de casamento, e depois de saciado e cansado, vai-se embora chamando o festim de violação e os convivas de infratores? O que dizer deles, salvo que também estão sob a luz do sol, embora voltem-lhe as costas? Enxergam somente a própria sombra, e dela fazem suas leis. E, para eles, o que faz o sol se não projetar as sombras? E o que é reconhecer as leis se não baixar-se e traçar suas sombras sobre a terra? Mas vós, que caminheis com a mirada ao sol, que imagens projetadas na terra vos podem deter? Para vós, que caminheis com o vento,
qual a veleta capaz de orientar-vos o rumo? Que lei humana poderá deter-vos se quebrardes vosso jugo, mas não aquele das prisões mundanas? Que leis deveis temer se dançais sem tropeçar nos grilhões do homem? E quem poderá julgar-vos se vos despirdes de vossas roupagens sem, contudo, abandoná-las no caminho do homem? Povo de Orfalese, podeis abafar o rúfar do tambor e podeis afrouxar as cordas da lira, mas quem será capaz de mandar calar a cotovia? Capítulo 14. A liberdade. E um orador disse: Fala-nos da liberdade. E ele respondeu: Nos portões da cidade e no regaço de vossos lares, já vos vi exaltardes a própria liberdade, qual escravos que se rebaixam diante de um tirano e o glorificam embora ele os destrua. Na alameda do templo e à sombra da cidadela, tenho visto os mais livres dentre vós carregando a própria liberdade como jugo e algemas. E meu coração sangrou ao vê-lo, pois só podereis ser livres quando até mesmo o desejo de procurar a liberdade já seja o bastante para subjugar-vos, e quando cessardes de falar em liberdade como meta e plenitude. Sereis livres de verdade quando vossos dias não mais carecerem de preocupações, e vossas noites, de necessidades e aflições, quando tais coisas cingirem vossas vidas e fordes, contudo, capazes de elevar-vos acima delas, desnudados e desacorrentados. E como vos elevareis acima de vossos dias e de vossas noites se não romperdes os grilhões com que, no alvorecer de vosso despertar, atastes vossa hora de vigília? O que chamais de liberdade é, na verdade, a mais forte das correntes, embora vos deslumbreis com o brilho do sol refletido em seus elos. E o que quereis rejeitar, a fim de que sejais livres, se não fragmentos de vós próprios? Se é uma lei injusta que pretendeis abolir, lembrai-vos de que ela foi escrita por vossa própria mão em vossa própria fronte. Não sereis capazes de extingui-la queimando vossos códigos nem lavando, com toda a água do mar, as faces de vossos juízes. E se é um déspota que pretendeis destronar, verificai primeiro se seu trono erguido dentro de vós está destruindo. Pois como poderia um tirano dominar os livres e os altivos se não houvesse tirania em sua própria liberdade e vergonha em sua própria altivez? E se é uma preocupação que pretendeis eliminar, ela foi por vós escolhida e não imposta. E se é um temor que pretendeis dispersar, este medo existe em vosso coração e não em poder do temido. Na verdade, tudo se movimenta dentro de vossos serem pares constantes. O desejado e o temido, o repugnante e o querido, o almejado e aquilo do qual desejais escapar. Tais coisas se movimentam dentro de vós qual luzes e suas sombras. E quando uma sombra se esvai até extinguir-se, a luz que permanece torna-se a sombra de uma outra luz. Assim é vossa liberdade. Ao perder os próprios grilhões, torna-se o grilhão de uma outra ainda maior. Capítulo 15. Razão e paixão. E a sacerdotisa tornou a falar: Fala-nos de razão e paixão. E ele respondeu, dizendo: Vossa alma é, muitas vezes, um campo de batalha no qual vossa razão e juízo combatem vossa paixão e vontade. Pudera eu ser um pacificador em vossas almas, e transformaria a discórdia e a rivalidade de vossos elementos em união e harmonia. Mas como poderia, a menos que vós próprios também pacificasseis vossos elementos, mais do que isso, deles vos enamorasseis? Vossa razão e vossa paixão são o leme e as velas de vossa alma navegante. Se vossas velas ou vosso leme quebrassem, só poderíeis seguir à deriva, ou permanecer imóveis em alto mar. Pois a razão, quando impera, é força confinadora, e a paixão, descomedida, é chama que arde até se extinguir. Deixai, portanto, vossa alma elevar vossa razão às raias da paixão, para que cante, e deixai-a conduzir vossa paixão a par com a razão, a fim de que a paixão possa experimentar uma ressurreição a cada novo dia, como a fênix, renascer das próprias cinzas. Considerai vosso juízo e vossa vontade como a dois hóspedes queridos em vossa casa. De certo não tereis preferência dentre eles, pois aquele que assim os distinguir perderá o amor e a confiança de ambos. Nas colinas, sentados à sombra dos álamos, na paz e serenidade dos longínquos campos e pradarias, deixai que vossos corações digam em silêncio: Deus repousa na razão. E quando sobrevier a tempestade, e os fortes ventos soprarem sobre a floresta, e o trovão e o relâmpago proclamarem a majestade do céu,
deixai que vossos corações digam em admiração: Deus age com paixão. E como sois um sopro na esfera divina, e uma folha em sua floresta, deveis também repousar na razão e agir com paixão. Capítulo 16. A dor. E uma mulher falou: conta-nos sobre a dor. E ele disse: vossa dor é o rompimento do invólucro que encerra a vossa compreensão. Assim como a semente da fruta deve romper-se para que seu coração se exponha ao sol, vós deveis conhecer a dor. Pudesseis manter vossos corações maravilhados diante dos milagres diários de vossas vidas, e vossa dor não pareceria menos maravilhosa do que vossa alegria. E aceitaríeis as estações de vosso coração, como sempre aceitastes as estações que desfilam sobre os campos. E contemplaríeis com serenidade os invernos de vossa aflição. Vossa dor, muitas vezes, é por vós escolhida. Ela é a amarga poção com a qual o médico que reside em vós cura vosso eu enfermo. Confiai, portanto, no médico, e tomai seu remédio, tranquilamente, em silêncio. Pois sua mão, mesmo severa, é guiada pela mão suave do Onipresente, e o cálice que lhes oferece, embora queime vossas bocas, é feito do barro que o Criador umedeceu com suas lágrimas sagradas. Capítulo 17. O autoconhecimento. E um homem disse: fala-nos do autoconhecimento. E ele respondeu, dizendo: vossos corações conhecem, em silêncio, os segredos dos dias e das noites. Mas vossos ouvidos têm sede de ouvir o saber de vossos corações. Desejais conhecer, em palavras, o que sempre soubestes em pensamento. Desejais tocar, com vossos dedos, o corpo desnudo de vossos sonhos. E é bom que assim seja. A fonte oculta de vossa alma precisa brotar e correr, murmurante, até o mar. E assim seria revelado aos vossos olhos o tesouro de vossas profundezas infinitas. Mas que não haja medida para vosso tesouro desconhecido, e não deveis sondar as profundezas de vosso conhecimento com cajado e bordão. Pois o eu é um oceano imensurável e sem fronteiras. Não dizei: encontrei a verdade, mas sim: encontrei uma verdade. Não dizei: encontrei o caminho da alma. Dizei: encontrei a alma enquanto seguia meu caminho. Pois a alma segue todos os caminhos. A alma não caminha sobre uma linha, nem cresce como um junco. A alma desdobra-se, como um lótus de inúmeras pétalas. Capítulo 18. O ensino. Então, um professor falou: fala-nos do ensino. E ele disse: nenhum homem pode revelar-vos o que não esteja semi-adormecido no alvorecer de vosso conhecimento. O mestre que caminha nas sombras do templo, entre seus seguidores, não doa de sua sabedoria, mas sim de sua fé e de sua ternura. Se for realmente sábio, não vos convidará a entrar na mansão de seu saber, mas sim vos conduzirá ao limiar de vossa própria mente. O astrônomo pode falar-vos de seu conhecimento do espaço, mas não poderá passar-vos sua compreensão. O músico pode cantar o ritmo que existe em todo o espaço, mas não pode conceder-vos o ouvido que capta a melodia nem a voz que a reproduz. E quem detém ciência dos números pode vos contar sobre as regiões dos pesos e medidas, mas não pode vos conduzir até lá. Pois a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. E assim como cada um de vós está isolado na consciência de Deus, cada um deve vivenciar seu conhecimento de Deus e ter sua compreensão do mundo. O ensino então, um professor falou: fala-nos do ensino. E ele disse: nenhum homem pode revelar-vos o que não esteja semi-adormecido no alvorecer de vosso conhecimento. O mestre que caminha nas sombras do templo, entre seus seguidores, não doa de sua sabedoria, mas sim de sua fé e de sua ternura. Se for realmente sábio, não vos convidará a entrar na mansão de seu saber, mas sim vos conduzirá ao limiar de vossa própria mente. O astrônomo pode falar-vos de seu conhecimento do espaço, mas não poderá passar-vos sua compreensão. O músico pode cantar o ritmo que existe em todo o espaço, mas não pode conceder-vos o ouvido que capta a melodia nem a voz que a reproduz. E quem detém ciência dos números pode vos contar sobre as regiões dos pesos e medidas, mas não pode vos conduzir até lá. Pois a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. E assim como cada um de vós está isolado na consciência de Deus,
cada um deve vivenciar seu conhecimento de Deus e ter sua compreensão do mundo. Capítulo 19. A amizade. E um jovem disse: Fala-nos da amizade. E ele respondeu, dizendo: Vosso amigo é a resposta a vossas necessidades. Ele é vosso campo, que semeais com amor e colheis com gratidão. E ele é vossa mesa e vossa lareira. Pois ides a ele com vossa fome, e buscais nele vossa paz. Quando vosso amigo vos fala com sinceridade, não temeis pensar que não, nem vos furtais a dizer que sim. E quando ele se cala, vosso coração não deixa de ouvir o seu. Pois na amizade, os pensamentos, os ideais e as expectativas nascem e são compartilhados, sem palavras, em silenciosa alegria. Quando vos separais de vosso amigo, não vos afligis, pois o que amais nele pode evidenciar-se na sua ausência, como a montanha, para o alpinista, é mais evidente da planície. E que não haja propósito na amizade, salvo o aprofundamento do espírito. Pois o amor que busca algo mais do que a revelação de seu próprio mistério não é amor, e sim uma rede armada, e só o inaproveitável é apanhado. E que o melhor de vós seja para vosso amigo. Se ele deve conhecer o refluxo de vossa maré, que conheça também o fluxo. Pois que amigo é esse que só o procurais a fim de matar o tempo? Procurai-o sempre para viver o tempo. Pois cabe-lhe satisfazer vossa necessidade, mas não preencher vosso vazio. E na doçura da amizade, que haja risos e que se compartilhem prazeres. Pois no orvalho de pequenas coisas, o coração encontra sua manhã e se refaz. Capítulo 20. A conversa. E então, um sábio disse: Fala-nos da conversa. E ele respondeu, dizendo: Vós conversais quando deixais de estar em paz com vossos pensamentos, e quando não mais podeis habitar a solidão de vosso coração, viveis em vossos lábios, e o som é uma diversão e um passatempo. E em muitas de vossas conversas, o pensamento é obliterado, pois ele é um pássaro livre que, confinado a palavras, pode até abrir as asas, mas é incapaz de voar. Há, dentre vós, os que buscam conversar por medo de ficarem sós. A quietude da solidão revela aos seus olhos seu eu desnudo, e preferem esquivar-se. E há os que conversam, e sem conhecimento ou preocupação, revelam uma verdade que eles próprios não compreendem. E há os que têm consigo a verdade, mas não a expressam com palavras. No íntimo destes habita a alma em silêncio rítmico. Ao encontrar vosso amigo na estrada ou no mercado, deixai que o espírito que existe em vós mexa vossos lábios e conduza a vossa língua. Deixai que a voz dentro de vossa voz fale para o ouvido dentro de seu ouvido, pois sua alma guardará o segredo de vosso coração, como o sabor do vinho é lembrado, quando a cor é esquecida e o cálice não existe mais. Capítulo 21. O tempo. E um astrônomo disse: Mestre, o que nos dizes do tempo? E ele respondeu: Desejaríeis medir o tempo, o ilimitado e imensurável. Desejaríeis ajustar vossa conduta e até mesmo orientar o curso de vosso espírito de acordo com as horas e estações. Do tempo, faríeis um córrego sobre cujas margens sentar-vos-íeis a mirá-lo. Mas o que em vós escapa ao tempo sabe que a vida escapa ao tempo, e sabe que o ontem é mera lembrança do hoje, e o amanhã, o sonho do hoje. E que aquilo em vós que canta e contempla, ainda habita os confins do primeiro momento que espalhou os astros pelo espaço. Quem, dentre vós, não sente que sua capacidade de amar é ilimitada? E, contudo, quem não sente que esse mesmo amor ilimitado está circunscrito ao seu próprio ser, e que ele não fica passeando de um pensamento amoroso para outro, nem de atos amorosos para outros? E não é o tempo tal qual o amor, indivisível e incontido, mas se vossos pensamentos precisam medir o tempo em estações, que cada uma dessas estações envolva todas as outras, e que o dia de hoje abrace o passado com nostalgia e o futuro com aspirações. Capítulo 22. O bem e o mal. E um dos anciãos da cidade disse: Fala-nos do bem e do mal. E ele respondeu: Do bem que existe em vós posso falar, mas não do mal. Pois o que é o mal senão o bem torturado por sua própria fome e sede? Na verdade, quando o bem tem fome, ele busca alimento até dentro de cavernas escuras,
e quando tem sede, bebê até águas estagnadas. Vós sois bons quando estáis em união. Contudo, quando não estáis em união, não sois maus. Pois um lar dividido não é um antro de malfeitores, é apenas um lar dividido. E uma nau sem leme pode seguir à deriva entre recifes perigosos, e contudo, não afundar. Sois bons quando vos esforçais por dar de vós. Porém, não sois maus quando buscais ganhos pessoais. Pois quando vos esforçais para obter ganhos, sois como as raízes que se apegam à terra e dela sugam alimento. Certamente, a fruta não consegue dizer à raiz: sê como eu, madura e plena, e sempre generosa com tua abundância. Pois para a fruta, a dádiva é uma necessidade, assim como o recebimento o é para a raiz. Sois bons quando estáis em plena vigília ao falar, mas não sois maus quando, adormecidos, vossa língua tropeça em palavras sem sentido. E mesmo a fala despropositada pode fortalecer uma língua débil. Sois bons quando caminhais rumo às vossas metas com firmeza e passos decididos. Contudo, não sois maus quando a elas vos dirigis coxeando. Mesmo os coxos não andam para trás. Mas vós, que sois fortes e ligeiros, cuidai para não coxear diante dos coxos por complacência. Sois bons de incontáveis maneiras, e não sois maus quando não sois bons, estais apenas ociosos e indolentes. É uma pena as gazelas não poderem ensinar ligeireza às tartarugas. Em vossa aspiração pelo eu gigante jaz vossa bondade, e essa aspiração existe em todos vós. Mas, em alguns de vós, esses anseios são uma torrente poderosa precipitando-se em direção ao mar, levando consigo os segredos das colinas e a música da floresta. E em outros, são um riacho que se perde em curvas e volteios, arrastando-se lentamente até atingir o litoral. Mas aquele que muito anseia não deve dizer ao que poucos desejos tem, porque és tão lento e preguiçoso. Pois quem é realmente bom não pergunta ao desnudo: onde está tua roupa? Nem ao desabrigado: o que aconteceu à tua casa? Capítulo 23 Preces. Então, uma sacerdotisa disse: fala-nos das preces. E ele respondeu, dizendo: vós rezais em vossas aflições e em vossas necessidades. Pudesseis rezar também na plenitude de vossa alegria e em vossos dias de abundância. Pois o que é a prece senão a expansão de vosso ser no éter da vida? E se vos traz conforto verter vossas trevas no espaço, exalar a aurora de vossos corações também vos traz deleite. E se não sois capazes de deter as lágrimas quando vossa alma vos invoca a orar, ela deve instigar-vos continuamente, embora em pranto, até que vos faça sorrir. Quando rezais, vos elevais a fim de encontrar aqueles que estão a rezar no mesmo instante, e com quem, salvo em preces, talvez não vos encontraríeis. Portanto, que vossa visita a esse templo invisível não sirva a outro propósito além de êxtase e harmoniosa comunhão. Pois se entrardes no templo apenas para pedir, nada recebereis. E se ao ali entrardes vergar-vos, não sereis erguido. Ou mesmo se entrardes para implorar pelo bem de outrem, não sereis ouvido. Basta-vos entrar no templo invisível. Não posso ensinar-vos a orar com palavras. Deus não escuta vossas palavras, salvo quando Ele próprio as pronuncia através de vossos lábios. E não posso ensinar-vos a oração dos mares, das florestas e das montanhas. Mas vós que nascestes das montanhas, das florestas e dos mares, podeis encontrar suas preces em vosso coração, e se escutardes apenas em meio ao silêncio da noite, podereis ouvi-los dizendo em silêncio: Deus nosso, que és nosso eu alado, é tua vontade em nós que se expressa. É teu desejo em nós que deseja. É teu ímpeto em nós que deseja transformar nossas noites, que são tuas, em dias que são teus também. Nada te podemos pedir, pois conheces nossas necessidades antes mesmo que surjam em nós. Tu és nossa necessidade, e dando-nos mais de ti, tu nos dás tudo. Capítulo 24 O prazer. Então, um eremita, que visitava a cidade uma vez por ano, aproximou-se e disse: fala-nos do prazer. E ele respondeu, dizendo: o prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade. É o desabrochar de vossos desejos, mas não é seu fruto. É um abismo clamando pelo cume, mas não é o abismo nem o cume. É o encarcerado criando asas, mas não é o espaço cingido.
Sim, é bem verdade, o prazer é uma canção de liberdade. E eu, de bom grado, vos ouviria cantá-la de todo o coração. Mas não gostaria que perdesseis vosso coração ao cantá-la. Alguns de vossos jovens buscam o prazer como se fosse tudo na vida, e são julgados e repreendidos. Eu preferiria nem julgá-los, nem repreendê-los, mas deixá-los procurar. Pois eles encontrarão o prazer, mas não apenas o prazer. 7 são suas irmãs, e a última dentre elas é mais bela que o prazer. Acaso não ouvistes falar do homem que escavava a terra em busca de raízes e encontrou um tesouro? E alguns dentre vossos anciãos recordam-se do prazer com remorso, como erros cometidos em meio à embriaguez. Mas o remorso oblitera a mente e não lhe serve de corretivo. Eles deveriam recordar-se de seu prazer com gratidão, como se recordariam da colheita do verão. Contudo, se o remorso os conforta, que sejam confortados. E há entre vós aqueles que não são jovens para procurá-lo nem velhos para recordar. E em meio ao temor da procura e da recordação, abstém-se de todos os prazeres, a fim de não negligenciarem o espírito, nem ofendê-lo. Mas até em sua abstenção reside seu prazer. E assim eles também encontram um tesouro embora escavem raízes com mãos trêmulas. Mas, dizei-me, quem é capaz de ofender o espírito? O rouxinol ofende a quietude da noite, ou o pirilampo, as estrelas. E vossa chama ou fumaça sobrecarrega o vento. Acaso pensais que o espírito seja água parada que se pode agitar com uma vareta? Muitas vezes, ao renunciardes ao prazer, conseguis somente represar o desejo nas entranhas de vosso ser. Quem sabe aquilo que se omite hoje pode estar apenas aguardando pelo amanhã. Vosso próprio corpo conhece seu legado e seus direitos, e não se deixará enganar. E vosso corpo é a harpa de vossa alma, e cabe a vós deles tirar doce melodia ou ruídos dissonantes. E agora perguntais em vosso coração, como havemos de distinguir o que é bom no prazer daquilo que não é? Ide a vossos campos e vossos jardins, e aprendereis que o prazer da abelha é colher o mel da flor, mas que também o prazer da flor é conceder o mel à abelha. Pois para a abelha, a flor é a fonte da vida, e para a flor, a abelha é mensageira do amor, e para ambas, abelha e flor, dar e receber prazer é uma necessidade e um êxtase. Povo de Orfalese, seja em vossos prazeres, como as flores e as abelhas. Capítulo 25 – A beleza. E um poeta disse, fala-nos da beleza. E ele respondeu, onde devereis buscar a beleza, e como sabereis encontrá-la se não for ela própria vosso caminho e vosso guia? E como falareis dela se não for ela própria a arquiteta de vosso discurso? Os aflitos e os feridos dizem, a beleza é boa e gentil. Como uma jovem mãe meio acanhada de sua própria glória, ela caminha entre nós. E os apaixonados dizem, não, a beleza é poderosa e temerosa. Como a tempestade, ela abala a terra sob nossos pés e o céu sobre nossas cabeças. Os que estão cansados e desgastados dizem, a beleza sussurra baixinho. Ela fala ao nosso espírito. Sua voz cede aos nossos silêncios como uma luz tênue que tremula com medo da sombra. Mas o irrequieto diz, nós a ouvimos gritando atrás das montanhas, e com seus gritos chegaram um tropel de cavalos, um bater de asas e o rugir de leões. À noite, os guardas da cidade dizem, a beleza surgirá ao leste com a aurora. E ao meio-dia, os camponeses e os navegantes dizem, nós a vimos se debruçando sobre a terra, das janelas do poente. No inverno, os prisioneiros da neve dizem, ela virá com a primavera, saltitando sobre as colinas. E no calor do verão, os trabalhadores da colheita dizem, nós a vimos dançando com as folhas do outono, e vimos um floco de neve em seu cabelo. Tudo isso dissestes da beleza, contudo, não falastes dela mas de necessidades por satisfazer. E a beleza não é uma necessidade, mas sim um êxtase. Não é uma boca sedenta nem uma mão vazia que se estende, mas sim um coração em chamas e uma alma embevecida. Não é uma imagem que desejais ver nem uma canção que desejais ouvir, mas sim uma imagem que enxergais, ainda que de olhos fechados, e uma canção que ouvis, ainda que de ouvidos tapados. Não é a seiva no tronco talhado da árvore, nem uma asa nas garras da ave de rapina, mas sim um jardim sempre florido e anjos em voo eterno. Povo de Orfalese,
A beleza é a vida, quando esta revela sua face sagrada. Mas sois a vida e sois o véu. A beleza é a eternidade mirando-se num espelho. Mas vós sois a eternidade e vós sois o espelho. Capítulo 26 A religião. E um velho sacerdote disse: Fala-nos da religião. E ele disse: Terei falado hoje sobre algo além disso? Não é a religião todas as nossas ações e reflexões, e aquilo que não é ação nem reflexão, mas sim maravilha e surpresa brotando sempre na alma, mesmo quando as mãos talham a pedra e manejam o tir. Quem é capaz de separar sua fé de suas ações, ou sua crença de seus afazeres? Quem é capaz de separar suas horas dizendo assim: uma para Deus e uma para mim, uma para minha alma e uma outra para meu corpo? Todas as vossas horas são asas adejando pelo espaço, de um eu para outro. Aquele que ostenta sua moral como suas melhores roupas estaria melhor desnudo. O vento e o sol não abrirão feridas em sua pele. E aquele que define sua conduta pela ética aprisiona seu pássaro cantor numa gaiola. A canção mais livre não atravessa grades e cercas. E aquele para quem a veneração é uma janela, que pode ser aberta mas também fechada, ainda não visitou o santuário de sua alma cujas janelas estão sempre abertas de uma aurora a outra. Vossa vida diária é vosso templo e vossa religião. Ao entrardes, levai convosco vossa totalidade. Levai o arado, a forja, o malho e o alaúde, aquilo que fizestes por necessidade ou encanto. Pois em vossos devaneios não podeis elevar-vos acima de vossas realizações nem cair abaixo de vossos fracassos. E levai convosco todos os homens, pois em vossa adoração não podeis elevar-vos acima de suas esperanças nem rebaixar-vos além de seu desespero. E se desejais conhecer a Deus, não vos transformai, portanto, em decifrador de enigmas. Olhai em redor e o vereis a brincar com vossos filhos. E olhai o espaço, vós o vereis a caminhar sobre as nuvens, estendendo seus braços em raios e descendo a terra em chuva. Vós o vereis a sorrir em flores, e suas mãos a acenar em árvores. A morte então ao Mitra disse: Gostaríamos de perguntar-te sobre a morte. E ele disse: Gostaríeis de conhecer o segredo da morte. Mas como havereis de encontrá-lo se não procurardes no coração da vida? A coruja, cujos olhos afeitos à noite são cegos ao dia, é incapaz de descortinar o mistério da luz. Se realmente desejais contemplar o espírito da morte, franqueai as portas de vosso coração para o corpo da vida. Pois a vida e a morte são uma coisa só, assim como o rio e o mar. Nas profundezas de vossas esperanças e desejos jaz vossa silenciosa compreensão do além. E, como as sementes que sonham debaixo da neve, vosso coração sonha com a primavera. Confiai nos sonhos, pois neles se ocultam as portas da eternidade. Vosso temor é semelhante ao do camponês que treme diante do rei quando este lhe estende a mão em honraria. Não se regozija o camponês, apesar do tremor, por receber as insígnias do rei? Contudo, não está ele ainda mais atento ao seu tremor? Pois o que significa morrer se não desnudar-se no vento e dissolver-se no sol? E o que significa deixar de respirar se não livrar-se de suas incessantes marés para que o último sopro possa expandir-se e buscar a Deus desimpedidamente? Somente quando beberdes do rio do silêncio, podereis cantar realmente. E quando houverdes atingido o cume da montanha, podereis começar a subida. E quando a terra reclamar vossos membros, podereis então dançar. Capítulo 27 Despedida. E então, já era noite. E ao Mitra, a vidente, disse: Abençoado seja este dia e este lugar e tua alma que nos falou. E ele respondeu: Terei sido eu realmente quem falou? Não era eu também um ouvinte? Então, desceu a escadaria do templo e todos o seguiram. E chegou ao seu navio e foi até o convés. E, voltando-se para o povo outra vez, disse em voz alta: Povo de Orfalese, o vento convida-me a deixar-vos. Menos pressa tenho eu do que o vento, porém devo ir-me. Nós, os errantes, sempre em busca do caminho mais solitário, jamais começamos um dia onde encerramos o anterior, e a aurora nunca nos encontra onde nos deixou o poente. Mesmo quando a terra dorme,
nós viajamos. Somos as sementes de obstinada planta e, quando maduros e na plenitude de nossos corações, somos espalhados ao vento. Breves foram meus dias dentre vós, e mais breves ainda minhas palavras. Mas se minha voz desvanecer-se em vossos ouvidos, e meu amor esvair-se em vossa lembrança, então eu tornarei, e, com o coração mais fecundo e os lábios mais obedientes à voz do Espírito, falarei. Sim, voltarei com a maré, e embora a morte me oculte, e o silêncio maior me envolva, mais uma vez buscarei vossa compreensão. E não buscarei em vão. Se algo do que falei for verdade, essa verdade se revelará através de uma voz que fale com maior clareza e com palavras mais familiares aos vossos pensamentos. Vou-me com o vento, povo de Orfalese, mas não cairei no vazio. E se este dia não preencher vossas necessidades nem meu amor, que seja então a promessa de um outro dia. As necessidades do homem se modificam, mas não seu amor, nem o desejo de que amor satisfaça suas necessidades. Sabei, portanto, que ao silêncio maior eu retornarei. A névoa que se dissipa na aurora, deixando apenas o orvalho nos campos, elevar-se-á e transformar-se-á numa nuvem e então cairá em chuva. E não tenho sido diferente da névoa. Na quietude da noite, caminhei por vossas ruas, e meu espírito entrou em vossas casas, e vossos corações pulsavam em meu coração, e vosso hálito em meu rosto, e eu vos conheci a todos. Sim, eu conheci vossa alegria e vossas aflições. E em vosso sono, vossos sonhos eram meus sonhos. E muitas vezes fui, dentre vós, um lago entre as montanhas. Minhas águas refletiram os cumes que se elevam em vós, e também as íngremes escarpas, e até mesmo os rebanhos errantes de vossos pensamentos e desejos. E em meu silêncio se derramou o córrego do riso de vossos filhos, e o rio dos anseios de vossos jovens. E ao atingirem minhas profundezas, os córregos e os rios não cessaram de cantar. Porém, algo ainda mais doce do que o riso e maior do que o anelo veio a mim. Foi o ilimitado em vós, o homem maior em quem vós sois apenas células e nervos, aquele em cujo canto todas as vossas canções são apenas murmúrios inaudíveis. É no homem maior que sois grandiosos, e ao contemplá-lo, eu vos contemplei e amei. Pois que distâncias pode o amor cobrir senão na grandiosa esfera? Que visões, que expectativas e que presunções podem alçar-se acima desse voo? Qual carvalho gigante recoberto de flores de macieira? Assim é o homem grandioso em vós. Sua força vos atém à terra, seu perfume vos eleva ao espaço, e em sua permanência vós sois imortais. Vós ouvistes dizer que, qual uma corrente, sois débeis como o vosso elo mais frágil. Isso é apenas metade da verdade. Vós sois também fortes como o vosso elo mais forte. Medir-vos através de vossos feitos menores é avaliar a força do oceano pela fragilidade de sua espuma. Julgar-vos por vossos fracassos é lançar culpa sobre as estações por sua inconstância. Sim, vós sois como um oceano, e embora haja navios encalhados em vossas costas à espera da maré, qual o oceano, não podeis acelerar seu fluxo. E sois também como as estações, e embora em vosso inverno rejeiteis vossa primavera, a primavera, repousando dentro de vós, sorri sonolenta e não se ofende. Não deveis pensar que falo assim para que possais dizer um para o outro: ele nos louvou a todos. Viu apenas nossas qualidades. Expresso apenas em palavras aquilo que vós sabeis em pensamento. E o que é o saber expresso em palavras senão uma sombra do próprio saber? Vossos pensamentos e minhas palavras são ondas de uma memória selada que guarda registros dos vossos passados, e dos dias longínquos em que a terra ignorava-nos e também a si própria, e das noites em que a terra se formava em meio ao caos. Homens sábios vos procuraram e deram um pouco de sua sabedoria. Eu vim para tomar-vos um pouco dela, e eis que encontrei o que é superior à sabedoria. É a chama do Espírito em vós que cresce continuamente, enquanto vós, desconhecendo sua expansão, chorais o crepúsculo de vossos dias. É a vida em busca da vida, em corpos que temem a própria morte. Não há sepulturas aqui. Essas montanhas e planícies são berços e alpondras. Ao passarem pelo campo onde jazem vossos antepassados, olhai bem, e vereis a vós próprios e a vossos filhos dançando de mãos dadas. De fato, muitas vezes regozijai-vos sem sabê-lo. Outros vos procuraram, a quem destes,
por ricas promessas nas quais depositastes vossa fé, somente riqueza, poder e glória. Menos do que uma promessa eu vos dei, e contudo, fostes comigo ainda mais generosos. Destes-me uma sede mais profunda de viver. Certamente, não existe oferenda maior para um homem do que aquela que transforma todas as suas metas em lábios ressequidos e toda a vida em manancial. E nisso consiste minha honra e minha recompensa. Sempre que venho beber da fonte, encontro a água viva e sedenta, e ela sorve a mim enquanto eu a ela. Alguns dentre vós têm me considerado orgulhoso e retraído demais por recusar presentes. Orgulhoso demais eu sou, sim, para receber pagamento, mas não presentes. Embora tenha me alimentado de frutas silvestres entre as colinas quando preferiríeis ter-me à vossa mesa, e dormido no pórtico do templo quando de bom grado me teríeis acomodado em vossas casas, não foi vossa carinhosa preocupação com meus dias e minhas noites, o que adocicou o sabor do meu alimento e povoou meu sono de visões. Por isso vos abençoo. Vós dais muito sem o saberdes. Na verdade, a bondade que se admira ao espelho transforma-se em pedra, e uma boa ação que exalta a si própria converti-se em maldição. E alguns dentre vós me acharam distante, embriagado em minha própria solidão, e dissestes: ele reúne-se com as árvores da floresta, mas não com os homens. Senta-se solitário sobre as colinas, e do alto, deita os olhos sobre nossa cidade. É verdade que subi as colinas e caminhei por lugares distantes. Como poderia ter-vos visto, se não de uma boa altura ou de uma grande distância? Como pode alguém estar realmente próximo se não estiver distante? E alguns dentre vós me chamaram, mas não com palavras, e disseram: forasteiro, forasteiro, amante das inacessíveis alturas, por que habitas os cumes onde as águias fazem seus ninhos? Por que buscas o inatingível? Que tormentas colhes em tua rede, e que aves etéreas caças no céu? Vem e sê um dos nossos. Desce e alivia tua fome com nosso pão e sacia tua sede com nosso vinho. Na solidão de suas almas, disseram essas coisas. Fosse mais profunda sua solidão e saberiam que eu buscava apenas o segredo de vossa alegria e de vossa aflição, e eu caçava apenas vosso eu grandioso que habita o céu. Mas o caçador era também caçado, pois muitas de minhas flechas partiram de meu arco em busca de meu próprio peito. E aquele que adejava nas alturas também se arrastava pelo chão, pois quando minhas asas se abriam ao sol, a sombra projetada sobre a terra era uma tartaruga. E eu, que acreditava, também duvidava, pois muitas vezes coloquei o dedo em minha própria ferida para fortalecer minha crença em vós e melhor conhecer-vos. E é com essa crença e esse conhecimento que vos digo: não estáis enclausurados em vossos corpos, nem confinados a casas ou campos. O que sois realmente reside acima da montanha e segue ao sabor do vento. Não é algo que sai ao sol em busca de calor ou escava a terra à procura de segurança na escuridão, mas sim algo livre, um espírito que envolve a terra e vive no éter. Se estas palavras forem vagas, então não buscai esclarecê-las. Vago e nebuloso é o início de todas as coisas, mas não seu fim, e muito me agradaria que vos recordasseis de mim como um início. A vida e todos os seres vivos são concebidos na névoa e não no cristal. E quem sabe o cristal não é névoa em decomposição. Eu gostaria que vos lembrasseis disso ao vos recordardes de mim. Aquilo que parece mais frágil e confuso em vós é o mais forte e determinado. Acaso não foi vosso sopro que ergueu e solidificou a estrutura de vossos ossos? E não foi um sonho, que nenhum de vós recorda, que construiu vossa cidade e deu forma a tudo que nela existe? Pudesseis ver os fluxos desse sopro e não mais poderíeis ver todo o resto. E se pudesseis ouvir os murmúrios de vosso sonho, nenhum outro som poderíeis ouvir. Mas não podeis ver, nem ouvir, e é melhor assim. O véu que oblitera a vossa visão será retirado pelas mãos que o teceram, e o barro que obstrui vossos ouvidos será rompido pelos dedos que o moldaram. E então vereis e então ouvireis. Contudo, não deplorareis haver conhecido a cegueira, nem a surdez. Pois nesse dia conhecereis os propósitos ocultos em todas as coisas, e abençoareis as trevas assim como quereis abençoar a luz. Depois de dizer essas coisas, olhou ao redor de si, e viu o timoneiro do seu navio a postos, fitando ora as velas içadas, ora o horizonte. E ele disse: paciente, muito paciente, o comandante do meu navio.
O vento sopra e as velas se enfunam. Até o leme reclama a direção. Contudo, meu comandante calmamente aguarda meu silêncio. E meus marinheiros, que conhecem o coro do grandioso mar, eles também me ouviram pacientemente. Agora, não devem mais esperar. Estou pronto. O riacho atingiu o mar, e mais uma vez a grande mãe traz o filho ao colo. Adeus, povo de Orfalese. O dia já se foi. Encerra-se sobre nós como a açucena se fecha sobre seu próprio amanhã. O que nos foi concedido aqui, devemos guardar, e se não for bastante, tornaremos a nos reunir, e juntos estenderemos as mãos ao Criador. Não vos esqueçais de que voltarei para vós. Mais um curto instante, e meu anelo começará a recolher pó e espuma para um novo corpo. Mais um curto instante, um momento de calmaria para o vento, e outra mulher me conceberá. Adeus a todos e à juventude que passei dentre vós. Foi ontem apenas que nos encontramos em um sonho. Cantastes para mim em minha solidão, e de vosso anelo construí uma torre no céu. Mas agora nosso sono se foi e nosso sonho acabou, e já não é mais aurora. O meio-dia se faz presente e nossa sonolência converteu-se em plena vigília, e devemos partir. Se no crepúsculo da memória tornarmos-nos a encontrar, falaremos outra vez e cantareis para mim uma canção mais profunda. E se nossas mãos tornarem a se encontrar em outro sonho, construiremos outra torre no céu. Dizendo isso, acenou para os marinheiros, e estes logo levantaram âncora, soltaram as amarras e rumaram para o leste. E do povo retumbou um grito, como se fora emitido por um único coração, e elevou-se no crepúsculo e ecoou sobre o mar, qual reboar de trombetas. Somente Almitra permaneceu em silêncio, fitando o navio, até que desaparecesse na bruma. E depois que todos haviam se dispersado, ela permaneceu só, na murada do cais, recordando em seu coração o que ele dissera. Mais um curto instante, um momento de calmaria para o vento, e outra mulher me conceberá. Pós-fácil. Em 6 de janeiro de 1883, na cidade de Pshahim, Líbano, nascia Khalil Gibran. Em 1895, sua família emigrava para os Estados Unidos, estabelecendo-se na comunidade libanesa de Boston, Massachusetts. Durante esse período, Gibran foi profundamente influenciado pela arte de vanguarda local, especialmente nas artes plásticas. Aos 15 anos, retornou ao Líbano para estudar em uma instituição maronita em Beirute, onde iniciou a composição de seus primeiros poemas. Em 1902, voltou para Boston, e 2 anos mais tarde, em 1904, realizou sua primeira exposição de pinturas. Gibran, de origem libanesa e raízes cristãs maronitas, demonstrou desde cedo um talento artístico excepcional e uma profunda conexão com a natureza. Após emigrar para Boston, foi exposto à vibrante comunidade artística local, o que desempenhou um papel fundamental em seu desenvolvimento tanto como pintor quanto como escritor. Em 1907, Gibran conheceu Mary Haskell, uma figura central em sua vida, que o apoiou financeiramente e emocionalmente, permitindo-lhe estudar arte em Paris. Em 1912, ele se estabeleceu em Nova York, onde continuou sua produção literária e artística, influenciado por obras como a Bíblia, Friedrich Nietzsche e William Blake. Escrevendo tanto em árabe quanto em inglês, Gibran manteve uma conexão constante com suas culturas de origem e de adoção. Sua primeira obra publicada foi o Lonco. Em 1923, lançou O Profeta, sua obra mais conhecida, que foi traduzida para mais de 50 idiomas. Anos mais tarde, em 1938, foi publicado Jesus, o Filho do Homem. O profeta se destaca não apenas por sua linguagem poética, mas também por sua estrutura singular, que conferiu à obra uma inconfundível originalidade. Embora os temas de O Profeta também apareçam em outros escritos de Gibran, esta obra sintetiza de forma única a profundidade e a universalidade de sua visão literária, consolidando-se como um marco na literatura mundial. Fim do livro.